Olá, eu sou o professor Francisco Echalar. Num vídeo anterior, a gente tratou da função exponencial, a elevado a x. A gente queria saber se ela era crescente ou decrescente. A gente queria saber isso nos casos em que a base é um número entre 0 e 1. Como é que a gente fez isso? A gente escolheu um valor para a base e calculou o valor da função em 3 pontos, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. E aí obteve esses resultados, 0,1, 0,01, 0,001. Então, o que está acontecendo aqui? Quando a variável independente aumenta, o que aconteceu do lado do resultado? O resultado a elevado a x diminui. Ou seja, a função a elevado a x é decrescente quando a base está entre 0 e 1. Isso foi o que a gente fez. E aí um aluno veio com a seguinte pergunta. Pro, será que vale para os outros expoentes? Será que se a gente pegasse outros expoentes, o resultado ia nesse sentido mesmo? Então, esse é o tema deste vídeo. Eu vou começar lembrando o que a gente fez no vídeo anterior dessa série. A gente acabou elaborando um palpite. Tratava-se de uma questão de prova. A ideia era se colocar na situação de prova em que a pessoa pode não ter certeza, pode não lembrar tudo o que precisava lembrar, ou pode não ter o tempo necessário para deduzir o que seria necessário deduzir. Então a ideia é fazer um palpite. Mas um palpite com algum fundamento, com alguma chance de estar certo. E aí o que a gente fez? A gente calculou 3 casos para aquela situação e disse, ó, nesses 3 casos a gente observa isso. A função exponencial é decrescente. Ah, então ela deve ser decrescente. Isso é característico de uma indução. A gente pode chegar a uma conclusão, mas é uma conclusão possível, plausível. Não nos dá certeza. O aluno, na pergunta do aluno, o que aparece? A procura de uma certeza. Ok, para esses expoentes funciona desse jeito. Mas e se os expoentes forem outros? Ele não perguntou, mas caberia perfeitamente a pergunta. E se a base fosse outra? Não fosse 0,1, fosse 0,25? Para responder de uma vez só a isso, a gente precisa desenvolver o raciocínio com características dedutivas. Que é isso que a gente vai fazer aqui. Para fazer isso, a gente vai usar o recurso de usar letras. A gente vai usar letras para representar números quaisquer. A resposta geral é essa. É que aquela relação, aquela lógica, aquele conjunto de operações leve aquele resultado. Quaisquer que sejam os números usados. Era o que o aluno perguntava. E se os expoentes forem outros? Então a gente quer fazer isso para qualquer expoente. E se a base for outra? A gente quer fazer isso para qualquer base entre 0 e 1. Então, para fazer isso, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que pegar o problema que a gente está abordando e tentar traduzir para uma linguagem mais formal, que utilize as letras que vão substituir os números. O ponto de partida já está aqui. Y igual a elevado a x nada mais é do que a função exponencial. E a pergunta ainda está em português. É crescente ou decrescente? Então, a gente tem que traduzir essa pergunta para uma linguagem mais matemática. Para isso, a gente vai relembrar o que é uma função crescente ou decrescente. Ou, mais especificamente, estritamente crescente e estritamente decrescente. Ela vai ser crescente quando acontece o seguinte. Quando a variável independente aumenta, quando o x aumenta, o y também aumenta. Ou seja, se o input, se o dado de entrada aumenta, a resposta também aumenta. Ela vai ser decrescente quando acontece o contrário. Quando a variável independente aumenta, o y diminui. Quando o dado de entrada aumenta, a resposta diminui. Então, para poder trabalhar com essa pergunta, a gente vai ter que considerar 2 situações. Uma primeira situação, que eu vou chamar de situação 1, ou situação inicial.
e uma segunda situação, que eu vou chamar de situação 2, ou situação final. Por que isso? Porque eu preciso criar esse aumento. Eu preciso dizer, ó, tem duas situações, a primeira e a segunda. E eu sei que é um dado que x2 é maior que x1. O que isso aqui quer dizer? Isso quer dizer que o x aumenta. Então a pergunta é, se eu tenho isso aqui é o meu ponto de partida, a função exponencial conhecida em dois pontos, x1 e x2. E o x2 é maior que o x1. Se eu tenho isso aqui, o que vai acontecer com o y? O y2 vai ser maior que o y1, ou o y2 vai ser menor que o y1. Nesse caso aqui, ela vai ser crescente, e neste caso aqui, ela vai ser decrescente. Vamos efetivamente fazer as contas para determinar se y2 é maior que y1. Qual é o caminho? A gente divide um pelo outro. A gente escolheu dividir o y2 pelo y1, a situação final pela situação inicial. Se o resultado for maior que 1, isso quer dizer que o y2 é maior que o y1. Se o resultado for 1, isso quer dizer que os dois são iguais. E se o resultado for menor que 1, isso quer dizer que o y2 é menor que o y1. Então, aqui a gente teria uma função crescente, aqui a gente teria uma função decrescente. De onde a gente começa? A gente sabe que o y1 é a elevado a x1, a gente sabe que o y2 é a elevado a x2. Que mais? A gente começou definindo que houve um aumento de x da situação 1 para a situação 2, ou seja, x2 maior que x1. E, desde o início, está definido que a base está entre 0 e 1. Então, vamos fazer as contas. y2 sobre y1 vai ser nada mais do que a elevado a x2 dividido por a elevado a x1. Ora, isso é uma divisão de duas potências, e potências de mesma base. A gente mantém a base e subtrai os expoentes. Então, y2 dividido por y1 nada mais é do que a elevado a x2 menos x1. Agora, a gente tem que avaliar esse resultado para determinar se ele é maior que 1, se ele é igual a 1 ou se ele é menor que 1. A gente começa fazendo o seguinte. O x2 a gente sabe que é maior que o x1. Logo, o x2 menos o x1 é maior que 0. A gente vai chamar essa diferença, que é o expoente a que a gente chegou, de k. K é um número positivo. Então, qual é o nosso resultado? y2 dividido por y1 é um número a elevado a um expoente positivo, que a gente não conhece, a gente sabe que ele é positivo. Como é que a gente avalia esse valor? A gente parte da condição para o a. A está entre 0 e 1. E a ideia qual que é? Se isso for verdade, isso também vai ser verdade. Por quê? Porque a função potência é crescente. Então, se o argumento cresce, o resultado cresce. A função potência é estritamente crescente quando o argumento é positivo. Então, a gente vai usar essa propriedade da função potência. E é bom chamar atenção para o seguinte, nesse pedaço a gente está tratando de função potência, não função exponencial. Qual que é a diferença? O nosso problema se refere à função exponencial. A base é sempre a mesma. Quem muda, quem varia é o expoente. Aqui não. Aqui
o 0 é a base do primeiro, o A é a base do segundo, o 1 é a base do terceiro. Na função potência, a base varia, o expoente é sempre o mesmo. Nesse caso aqui, é o K. E, como eu falei, a função potência é estritamente crescente quando o argumento é positivo. Quando x é positivo, no caso, quando a base é maior ou igual a zero, na verdade. Isso também dá para provar, mas isso seria assunto de um outro vídeo ainda. A gente sempre trabalha desse jeito, a gente usa coisas já conhecidas. Então, agora usando essa informação, o que a gente acabou de descobrir? Que y2 sobre y1 é menor que 1. Ou seja, y2 é menor que y1. Ou seja, quando A está entre 0 e 1, y igual a elevado a x é estritamente decrescente. Ou seja, aquele palpite inicial estava correto. Resposta para o aluno é: se os expoentes fossem outros, a conclusão ia ser a mesma. Isso vale para qualquer expoente, para qualquer conjunto de expoentes, se a base está entre 0 e 1. Tá certo? Coloque suas dúvidas e sugestões nos comentários, curta o vídeo, compartilhe e até a próxima.